Queridos irmãos, companheiros de jornada, bom dia a todos. Que a paz do Cristo nos envolva, que facilite o nosso contato com o plano espiritual. A nossa fala de hoje é baseada nas obras básicas da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro Obras Póstumas, mas inspira-se principalmente nas obras Pelos Caminhos da Evangelização, de Cecília Rocha, e o livro Sublime Sementeira, uma publicação da FEB, Federação Espírita Brasileira, com um compilado de diversas mensagens e entrevistas a respeito da evangelização. Nosso objetivo é falar sobre evangelização de um modo geral e, na sequência, falar sobre a evangelização espírita infanto-juvenil. Evangelizar. Ao término do século XX, o chamado século das luzes, estamos convocando os obreiros de boa vontade para a tarefa divina de evangelizar. Evangelho é sol nas almas, luz no caminho dos homens, elo abençoado para a união perfeita. Evangelizemos nossos lares, meus filhos, doando à nossa família a bênção de hospedarmos o Cristo em nossas casas. A oração em conjunto torna o lar um santuário de amor, onde os espíritos mais nobres procuram auxiliar mais e mais, dobrando os talentos de luz que ali são depositados. Evangelizemos nossas crianças, espíritos forasteiros do infinito, em busca de novas experiências, à procura de evolução espiritual. Sabemos que a Terra é formoso educandário. O Mestre Divino, da sua cátedra de amor, exemplifica pela assistência constante o programa a ser tratado. Evangelizemos nossos companheiros de trabalho, pelo exemplo de conduta nobre e pelo perdão constante. Evangelizemo-nos, guardando as nossas mentes e os nossos corações na bênção dos ensinos sublimes. Evangelizemos. Os tempos são chegados. Os corações aflitos pedem amparo. Os desesperados suplicam luz. Um grito ressoa pelo infinito. Pai, socorre-nos. Filhos, somente por meio do Evangelho, vivido à luz da doutrina espírita, encontrará o homem a paz, a serenidade e o caminho do amor nobre. Conclamamos os corações de boa vontade. Evangelizem, evangelizemos. Acendamos a luz dos ensinos divinos para que a terra se torne um sol radioso no infinito, conduzindo a família humana integrada nos princípios de vida em hosana ao seu Criador. Filhos, peçamos ao Pai inspiração e prossigamos para o alto, porque somente com Cristo, com seu saber, com o seu coração de luz, poderá iluminar os nossos caminhos. Esta é uma mensagem do Espírito Bezerra de Menezes, datada do ano de 1979. Nós fizemos a questão de ler na íntegra, tal como ela está, pela beleza da mensagem, mas principalmente porque cada uma destas linhas encerra um precioso ensinamento. 1979, lá se vão 35 anos, que o Espírito Bezerra de Menezes nos disse: os tempos são chegados, corações aflitos pedem amparo, desesperados suplicam luz. Um grito ressoa pelo infinito: Pai, socorre-nos. Nesses 35 anos, será que a Terra está mais evangelizada do que estava naquela época? Será que nós conseguimos ver o Evangelho do Cristo se espalhar por sobre a Terra? 35 anos, 3 décadas. Quantos espíritos estavam chegando à Terra nessa época? Quantos eram recém-chegados? Quantos chegaram poucos depois? Ou seja, quantas pessoas nós temos hoje com pouco mais, pouco menos de 30 anos, quando Bezerra de Menezes disse: socorre-nos, os tempos são chegados, corações aflitos precisam ser socorridos.
Essas pessoas que hoje estão na faixa dessa idade, 20 e poucos anos, 30 anos, será que são pessoas mais evangelizadas do que nós que temos um pouco mais de idade? Será que nós conseguimos ver o reino de Jesus se implantando sobre a terra? 35 anos. Mas, muito antes, nós temos o próprio Mestre Jesus dizendo: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho, conforme nós encontramos no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, quando ele, após a ressurreição, apareceu aos seus discípulos e deu a eles a mensagem de ir pelo mundo levando a sua palavra, levando o Evangelho. Evangelho é a boa nova, o ensino do Cristo através das lições. Nós temos os 4 evangelhos, escritos pelos 4 evangelistas, que trazem a mensagem, a vida, a obra, aquilo que Jesus realizou enquanto aqui esteve, mas principalmente que trazem aquilo que ele não escreveu, mas que ele viveu e exemplificou, e que é a sua lição de amor, de paz, que em suma é a moral cristã. E o que é evangelizar? Vamos voltar um pouquinho antes de evangelizar e pensar em o que é instrução e o que é educação. Allan Kardec, no livro As Obras Póstumas, ou melhor, nos ensinos compilados que Kardec deixou e que foi publicado através do livro Obras Póstumas, ele já deixou a citação: é pela educação, muito mais do que pela instrução, que se transformará a humanidade. Por quê? Porque instruir é o primeiro passo. Instruir é a parte mais fácil. Instruir é simplesmente repassar alguma coisa, dar a instrução. É pegar um ensinamento de um livro e passar para o aluno. É ensinar a inteligência, aquilo que nós aprendemos no nosso dia a dia. É o conhecimento. É aquilo que nós temos, por exemplo, nas disciplinas de matemática, português, geografia, história. É um repasse do conhecimento. Porém, a educação vai além disso. A educação, como Allan Kardec coloca, pelo ensino dos espíritos superiores, como ele traz no livro dos Espíritos, a educação é a formação dos caracteres, é a elevação moral, é o construir uma moral, construir um ensinamento, construir uma sabedoria, que não é apenas a sabedoria do conhecimento, é a da ação no bem e na moral. Porém, não existe apenas educação positiva. Infelizmente, existe também a educação negativa. Porque se educar é formar caracteres, forma-se caracteres negativos também, ou não? Se nós estamos em um meio onde existem maus exemplos, dependendo das nossas tendências, nós também vamos adquirir aquilo que estes maus exemplos estão nos repassando. Por isso, se nós não nos preocupamos em educar os nossos filhos na nossa casa, eles vão aprender no mundo. Da mesma forma, se nós não nos preocupamos em nos evangelizarmos, em aprendermos e nos educarmos e nos iluminarmos, nós também estamos abertos a receber as influências negativas. Então, a educação, ela tanto pode ser boa quanto ela pode ser ruim. Educa-se pela palavra, educa-se pelo exemplo. Tudo aquilo que nós vamos recebendo de influência colabora para a formação do nosso caráter, de forma boa ou de forma ruim. Tudo nós assimilamos e muita coisa sem nem perceber. Muita coisa nós não nos damos conta. E da mesma forma, muitas coisas nós repassamos a outras pessoas desta mesma maneira, sem perceber. Através de uma fala, de uma frase, de alguma coisa que a gente fala ou que a gente faz, a gente também está repassando para o outro. Então, o cuidado com aquilo que nós fazemos, com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós exemplificamos, é muito importante. Porque nós passamos alguma coisa para outra pessoa e isso pode ajudá-lo ou prejudicá-lo no seu crescimento. Mas a evangelização, ela vai além. Ela junta aquilo que traz a instrução,
aquilo que traz a educação, mas ela vai além disso. Por que ela vai além? Porque a evangelização é a educação, mas com base cristã, com base no Evangelho de Jesus, com base na moral cristã. Ela educa o espírito, é a educação sempre positiva. Cada doutrina cristã tem a sua forma de evangelização. Nós encontramos nas igrejas evangélicas, na Igreja Católica, programas de evangelização. Quando nós falamos então em evangelização, nós estamos falando também de um corpo doutrinário de acordo com a doutrina a qual ela se refere. Então, quando nós falamos de doutrina espírita, quando nós falamos de evangelização espírita, nós estamos falando em levar o Evangelho do Cristo, porém, de acordo com aquilo que a doutrina espírita nos explica, de acordo com os ensinamentos trazidos pelos espíritos superiores através de Allan Kardec e também depois por outros médiuns que se sucederam. Então, esta é a evangelização a que queremos nos referir hoje, a evangelização espírita. Ou seja, levar o Evangelho com base nas obras espíritas, com base no ensino espírita. E esse vai ainda além da evangelização, além da educação, além da instrução. Por quê? Nós já sabemos que a vida não começa no berço, não termina no túmulo. Todos que estamos aqui, assim como nossos filhos, nossos alunos, nossos evangelizandos, nossos colegas de trabalho, todos fomos criados há muito tempo. Passamos por diversas existências até chegarmos agora aqui. E nós trazemos toda essa bagagem anterior de ensinamento, de hábitos, de costumes, muitas vezes também de traumas, de conflitos. E terminada essa nossa jornada aqui, ela continuará em outras existências, assim como também no plano espiritual. Portanto, a evangelização, ela não abrange apenas esta existência. A evangelização é um processo contínuo, sem data para terminar. Por isso, a evangelização espírita vai muito além da educação. Vai muito além daquilo que o planeta nos traz como sendo educação, que a escola nos fala que é instrução ou educação, porque ela educa o espírito para a eternidade. Por isso a importância de que todos nós compreendamos que evangelizar é abrir o caminho para o futuro espiritual. Que aquela moral cristã que a doutrina espírita vem nos explicar, ela não nos servirá apenas para esta vida, muito pelo contrário, ela nos prepara para o futuro. O Evangelho é sol nas almas, como disse Bezerra de Menezes. Por quê? Porque ele nos traz a luz, ele nos traz o calor, ele amplia o nosso conhecimento, mas principalmente ele nos traz a calma, a resignação. Ele nos faz compreender que nós passaremos sim por dificuldades aqui, agora, mas que nós aprenderemos junto com Jesus a vencer essas dificuldades, a aprender, a progredir. Ele nos mostra que o conhecimento é importante, a inteligência, a instrução, mas que o sentimento é muito importante também, que nós precisamos das duas coisas para podermos alçar voo. Ele nos instrui para a eternidade e não apenas para o momento presente. Por isso a evangelização espírita é tão importante. E vejam que nesta mensagem de Bezerra de Menezes, ele ressalta: evangelizemos os nossos lares, evangelizemos o nosso companheiro de trabalho, evangelizemos as nossas crianças, evangelizemo-nos. Vejam os 4 pontos ali que ele coloca. A evangelização é um processo de construção, um processo constante. A nós mesmos estamos permanentemente nos evangelizando, ou pelo menos deveríamos estar. Absorvendo os conhecimentos que nos são trazidos pela doutrina espírita, seja pelos livros, pelos grupos de estudo, pelas exposições doutrinárias. Evangelizemo-nos para que nós possamos também evangelizar,
para que nós possamos evangelizar o nosso lar, talvez uma das tarefas mais difíceis. No nosso lar se encontram os espíritos de diferentes tendências, diferentes índoles, muitas vezes inclusive inimigos do passado, muitas vezes pessoas com quem nós já tivemos conflitos, dificuldades e que agora estão ali para a reconciliação. Muitas vezes espíritos endurecidos, resistentes. Divaldo Pereira Franco, em uma de suas entrevistas, ele nos diz que os espíritos que a Terra está recebendo agora, muitos deles, não todos, mas muitos deles, estão recebendo a última oportunidade de reencarnar aqui na Terra. São espíritos endurecidos, que por muito tempo se negaram a receber a mensagem do amor do Cristo. Então, muitas vezes, aquele espírito que está ali na nossa casa como nosso filho, ou que nós encontramos na escola como um aluno, ou na aula de evangelização, e que muitas vezes tem alguma dificuldade da gente lidar com essa criança, muitas vezes ele é um destes espíritos. E ele precisa de amor, de amparo, de esclarecimento, para que ele possa prosseguir. Então nós precisamos nos evangelizar, para que nós possamos também levar o evangelho a essas pessoas. Aquele colega de trabalho com quem muitas vezes nós temos grandes dificuldades de relacionamento, também é um espírito que precisa ser evangelizado. Como? Nós vamos sentar ao lado dessa pessoa e vamos pregar o evangelho? Muitas vezes a pessoa tem uma religião diferente, muitas vezes a pessoa nem acredita em Deus às vezes, e nós vamos ficar lá obrigando a pessoa a nos ouvir? Não. Vejam que nós temos no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 5 a 16, Jesus dizendo aos seus apóstolos para que vão pelo mundo, para que viajem pelas cidades, levando o seu evangelho. E ele faz as recomendações, para que não levem ouro, nem prata, nem cobre, para que não levem bolsa alforge, para que procurem se hospedar nas casas que queiram recebê-los. E ele diz assim: o trabalhador é digno do seu sustento, procurem quem seja digno de recebê-los, e ao entrar na casa, o saúdem. Se a casa for digna, a paz recairá sobre elas, senão ela voltará para vós. Então, não é a gente obrigar as pessoas a nos ouvirem, mas é a gente ver quem é que está disposto a receber essa mensagem. Sempre que tivermos oportunidade, nós podemos evangelizar. Às vezes, é apenas um toque sutil. A gente não precisa fazer uma exposição, uma palestra para aquelas pessoas. Às vezes, uma frase que você diga. Às vezes, é a sua calma perante a atitude nervosa da outra pessoa. Às vezes, a pessoa nem sabe. Às vezes, é a sua oração íntima. Simplesmente, no mesmo momento em que está acontecendo uma situação, ou depois na sua casa, talvez na hora de dormir, mas o seu pensamento, a sua vibração por aquela pessoa, também é uma forma de levar o evangelho a ela. A sua postura, com calma, com paciência diante das dificuldades, o seu exemplo de perdão, é uma forma também de evangelizar. Então, em todos os lugares onde nós estivermos, é possível evangelizar, de muitas maneiras diferentes. E quando Jesus diz, se a casa for digna de paz, a paz ficará com eles, senão ela voltará para vós. Semelhante ao que acontece aqui no momento do passe. O passista está ali, transferindo as energias que ele recebe do plano espiritual. Se a pessoa que ali está para receber esse passe também está concentrada, também está com feita a sua conexão com o plano espiritual, ela absorve essas energias. Se ela está descrente, se ela não está mantendo essa concentração, muitas vezes ela não consegue absorver toda essa energia que está sendo transmitida. Ela não se perde. Ela é aproveitada pelo plano espiritual para as demais pessoas que estão ali, como também para o próprio médium que está transmitindo o passe. Também nós, quando nós nos doamos a outras pessoas com o intuito de levar o evangelho e levar a paz, se essa pessoa estiver resistente e não a receber, não guardemos raiva disso. Sacudi a poeira das vossas sandálias antes de sair, também diz o Cristo nessa passagem.
Então, deixe que essa pessoa fique ali da maneira como ela é, com os conhecimentos dela, com a maneira dela pensar. Deixe ali as energias, sacuda a poeira, deixa aquele negativismo, aquela dificuldade, aquele problema ali mesmo, não carregue ele com você. Porque muitas vezes você quer forçar a pessoa a receber uma mensagem que naquele momento ela não está em condições de receber. E aí você sai bravo e nervoso porque você não conseguiu ser ouvido. Não. Deixe essa energia negativa lá onde ela está. Leve de volta a paz que você tentou transmitir. Então, em todos os lugares é possível evangelizar, mas precisamos aprender a ir dosando, a ir sabendo como agir em cada uma dessas situações. Evangelizemos os nossos lares, diz Bezerra. Através do exemplo, aqueles que vivem conosco, através do evangelho no lar. De muitas formas podemos evangelizar. Mas é importante que isso ocorra e o quanto antes. Já temos muitos anos, desde 1977, são 37 anos, que a Federação Espírita Brasileira começou uma campanha para mais fortemente atuar no movimento espírita, de forma a ensinar, a transmitir o conhecimento, mas principalmente a moral, através da evangelização espírita infanto-juvenil. Se é importantíssimo evangelizarmos-nos, se é importantíssimo evangelizarmos as pessoas com quem nós convivemos, mais importante ainda é evangelizarmos aqueles que estão chegando. Neste livro, Sublime Sementeira, diversos espíritos colocam a importância que tem a evangelização infanto-juvenil. Todo o trabalho na casa espírita é importantíssimo. É tão bom a gente chegar na recepção, ter uma pessoa sorridente que já nos acolhe, a gente já se sente bem chegando ali na porta. É tão bom quando as pessoas no final passam com a água, com um sorriso. A gente se sente envolvido por todos os trabalhos do início ao fim. A tarefa de exposição, o grupo mediúnico, a biblioteca, a livraria, enfim, o atendimento fraterno, todos os trabalhos são importantes. Mas observem que a maioria dos trabalhos é um trabalho presente. Claro que ele tem a sua continuidade. Os efeitos daquilo que você recebe aqui, você vai manter também. Mas a tarefa da evangelização, nos dizem os espíritos, da evangelização infanto-juvenil, ela é muito importante porque ela é um programa com vistas para o futuro da humanidade. Por quê? Porque aquela criança que está sendo evangelizada hoje, ela tem uma probabilidade muito menor de estar no futuro nos grupos mediúnicos sendo atendido. É mais provável que ela esteja trabalhando. O trabalho de evangelização infanto-juvenil é um trabalho de investimento, nos dizem os espíritos superiores. Investimento para o futuro, construção da humanidade. Como nós dissemos antes, estes espíritos que estão chegando, eles já trazem toda uma história. Aquele filho que está na nossa casa, que muitas vezes é dócil, é carinhoso, mas que muitas vezes é rebelde, que muitas vezes é difícil de lidar, ele precisa muito de amparo, de auxílio e precisa muito do Evangelho. Ele precisa ser acolhido. E isso começa sim em casa, mas às vezes em casa não é suficiente. Nós precisamos do auxílio e do amparo. E nesse sentido, a casa espírita, através do trabalho de evangelização, é um apoio muito importante. Porém, ele tem que ser feito de forma contínua. Vejam que interessante. Hoje em dia, nós temos muitas crianças com a agenda mais cheia do que certos adultos. Eu conheço pessoalmente crianças que fazem inglês, natação, informática, futebol, tênis. Tem criança que tem a agenda mais cheia que a minha e eu acho que a minha já é cheia. Mas e quanto tempo esses pais que estão tão preocupados com essas instruções do mundo, quanto tempo dedicam à educação do espírito? Às vezes é aquela 1h e pouco na evangelização. Às vezes existe um tempinho do evangelho no lar. Às vezes não existe nenhuma dessas coisas. E ainda assim, aqueles que vêm para a evangelização
muitos não têm continuidade. Muitas crianças são turistas na evangelização. Elas vêm uma semana, faltam 3 ou 4, vêm mais uma vez, faltam 4 ou 5, elas aparecem de vez em quando. Tem muita criança que é evangelizadora, o evangelizador pensa que já desistiu e não vai vir mais, e de repente ela aparece. Gente, vamos despertar. A educação do espírito é muito importante. A evangelização espírita para essas crianças é importantíssima e ela tem que ter uma continuidade. Neste trabalho que a Federação Espírita Brasileira faz, dessa campanha permanente de evangelização, estão envolvidos espíritos do mais alto estirpe, espíritos que há muitos e muitos anos, há muitas e muitas décadas, têm se dedicado à evangelização no nosso país de uma forma geral. Ele é um trabalho que tem bases no plano espiritual, como também no plano terrestre, através de pessoas que se dedicaram a criar um currículo adequado. A evangelização não é recreação, é aula, tem um currículo, tem sequência. Aquilo que você vai ver lá no mês de março depende do que você viu no mês de fevereiro. Aquilo que você vai ver lá no mês de setembro depende do que você viu em 5, 6 meses anteriores. Aquela criança que vem e falta, ficam as lacunas. Ela não consegue compreender. Mas, principalmente, ela não consegue compreender a importância de estar ali. Se os próprios pais não veem a importância, por que a criança vai ver? Ela não vai compreender isso. Se ela vê que para o pai tanto faz ela vir como ela não vir, como é que ela vai entender que importância aquilo tem para o espírito? Que importância aquilo tem para ela? Ela não consegue entrar naquele clima da evangelização. As crianças que faltam demais, elas têm dificuldade de se ambientar ali. A evangelização é diferente da aula na escola. É diferente do evangelho no lar. A criança precisa dessa constância para que ela consiga assimilar, consiga compreender como é estar ali, por que é que ela está ali. O trabalho do evangelizador ou da evangelizadora é muito mais difícil. E vejam, a família passa 7 dias por semana com a criança. A escola, a criança está lá 5 vezes por semana. 3, 4 horas por dia. Na evangelização, geralmente a criança vem 1 vez por semana. Como é que a evangelizadora consegue chegar ao coração dessa criança, tocá-la pela luz do evangelho? Se essa criança está ali por 1 horinha e muitas vezes de forma tão falhada, vindo 1 vez e faltando outra. E aí um belo dia o pai diz assim, eu não vou levar mais porque não está fazendo diferença. Não vai fazer mesmo. Então é importante a gente aprender que ali nós estamos aprendendo para o futuro do espírito. E que é importante para toda a casa espírita, não só para o grupo de evangelização. Quando toda a casa consegue se envolver nesse trabalho e apoiá-lo de alguma forma, esse trabalho cresce, esse trabalho evolui. Muitas vezes, em um determinado dia, em um determinado grupo, a turma está mais conturbada. É mais difícil, às vezes, trabalhar com aquelas crianças. Essas crianças, algumas delas, não chegam sozinhas. Elas trazem as suas companhias espirituais. Criança também é obsidiada. Muitas vezes, o evangelizador tem dificuldade de conduzir aquela aula. Às vezes, a presença de um médium naquela sala poderia colaborar. Como um trabalho de sustentação, auxiliando com as energias daquele ambiente. Às vezes, uma pessoa a mais que estivesse junto com o evangelizador, para dar um apoio, já ajudaria. Muitos dias, o evangelizador está sozinho para cuidar de toda a turma no meio de tanta dificuldade. Faltam tarefeiros. Falta em todo o trabalho espírita. Falta em todo o trabalho no bem. Sobram pessoas nas festas, nas baladas. Falta pessoa para trabalhar na seara do Cristo. Em todos os trabalhos. E falta muito na evangelização infantil, que é um trabalho importantíssimo. Quando cada trabalhador se conscientizar
da importância da evangelização para o futuro, nós teremos mudanças muito grandes. Às vezes não é possível se dedicar todas as semanas, mas às vezes você consegue se dedicar um pouquinho, de vez em quando, num trabalho de apoio para essa equipe. Muitas pessoas acham que não são qualificadas. Quem de nós é qualificado? Há pessoas que ainda têm aquela mentalidade de achar que o padre tem que ser perfeito para ser padre, que o pastor tem que ser perfeito, que o expositor tem que ser perfeito, que o coordenador do grupo de estudos tem que ser perfeito, que o evangelizador tem que ser perfeito. Ninguém de nós é perfeito. Estamos muito longe disso. Estes trabalhadores são pessoas que têm sim consciência de quanto são pequenos, de quanto ainda tem que aprender, mas que já aprenderam a olhar para frente, que já aprenderam a olhar para a tarefa que está vindo, que já aprenderam que mesmo esse pouco que se saiba é possível compartilhar, que isso é evangelizar. Então ninguém precisa ser perfeito para ser evangelizador, precisa ter boa vontade. Eu conheço pouco da doutrina espírita, eu ainda estou aprendendo, todos nós estamos. Mas você pode aprender lá na sala de evangelização, junto com essas crianças. Todas as atividades na casa espírita, elas estão sendo desenvolvidas aqui no plano material, como também no plano espiritual. Na evangelização não é diferente. Enquanto nós estamos lá, os encarnados, os espíritos também estão ali trabalhando e atuando. E muitos estão ali estudando também. Sabiam? Muitos estão ali estudando. Enquanto as crianças estão sendo evangelizadas, e o evangelizador também, porque ele também aprende naquele momento, ali também estão outros espíritos aprendendo, inclusive mães, mulheres, espíritos que vão encarnar como mulheres, que estão ali também se preparando para a tarefa materna ao lado daquelas crianças. Olhem que bonito. Muitos que talvez, às vezes, já passaram por essa tarefa e faliram nas suas missões e são trazidas ali pelos espíritos amigos para aprender. Então vejam que tarefa grande a da evangelização. Ela abrange aqui os encarnados, como também os desencarnados, como os que estão se preparando para ser mães. Olhem que tarefa maravilhosa, tarefa importante. Então é preciso que pais, mães, se conscientizem da grandiosidade dessa tarefa, tragam os seus filhos para a evangelização, nesta ou em outras casas espíritas, porque ali é trazido o Evangelho do Cristo, a doutrina espírita, o ensinamento, sim, o ensinamento, a instrução, a explicação, mas com vistas a formar o caráter destas pessoas para o futuro. E se nós realmente amamos os nossos filhos e nós queremos o bem deles, nós temos que pensar na eternidade. Muito mais do que pensar que eles sejam pessoas de status na nossa sociedade, muito mais do que se preocupar que eles consigam se formar nessa ou naquela profissão, mais importante do que isso, construir o seu caráter para que sejam efetivamente felizes no futuro, para que possam sofrer menos, ter menos dificuldades, ter menos problemas. Então é preciso que os pais tenham essa consciência. Se necessário, fique com a criança junto na evangelização. Tem pai que coloca a criança lá, vira as costas e vai embora e a criança fica chorando. Não é por má vontade que se faz isso, mas muitas vezes porque não sabe que é possível ficar na evangelização, ou porque não sabe, não entende que a criança às vezes é insegura. A criança está ali convivendo com a mãe o tempo todo, de repente é colocada numa sala de aula com um monte de gente estranha. Isso para ela é estranho, ela sente insegura. Fique junto então. Vá aos poucos tentando sair depois, com o tempo, mas deixe que a criança se sinta bem naquele ambiente. Colabore primeiro para que ela queira estar lá. Colabore com a evangelização também na medida do possível. Isso pode ser feito, isso precisa ser feito. E os evangelizadores, seja esse evangelizador espírita dentro da sala de aula, ou sejamos todos nós, no nosso dia a dia, porque somos todos ao mesmo tempo evangelizandos e evangelizadores. O evangelizador, ele precisa estar convencido da importância e do alcance que tem essa tarefa. Da importância porque colabora para a melhoria do mundo.
do alcance, porque não está fazendo apenas para o momento presente, mas principalmente para a eternidade. A partir do momento que nós conseguimos modificar, melhorar algumas pessoas, inclusive nós estamos contribuindo para que toda a humanidade possa crescer também. E há dificuldades? É claro que há. Qual a tarefa que não tem as suas dificuldades? Principalmente, qual o trabalho no bem que não enfrenta dificuldades? Quando nós começamos uma tarefa, as dificuldades aparecem. Porque se por um lado nós temos um grande número de espíritos para nos auxiliar, por outro lado há também uma grande falange do mal trabalhando para impedir a divulgação do bem. Nós temos que ser mais fortes. Nós temos que buscar a sintonia com esses irmãos do bem que estão ali para nos auxiliar o tempo todo. Mas nós precisamos sintonizar com eles. Se não sintonizarmos com eles, vamos sintonizar com os outros e as dificuldades se tornarão ainda maiores. Os grupos de estudo, os grupos de trabalhadores, o grupo de evangelizadores. Esta casa tem também um grupo de pais que trabalha, que estuda. Todos esses grupos são importantes para fortalecer essa vontade de perseverar apesar das dificuldades. Se o evangelizador, se os pais não tiverem essa consciência de que existirá sim dificuldade, mas de que é importantíssimo perseverar, não terá forças para continuar. Quem evangeliza exerce uma missão de alta relevância para a humanidade. Trabalha pelo futuro da humanidade, não apenas pelo futuro daqueles que ali estão. E vejam o quanto é urgente essa tarefa de nos evangelizarmos, mas de levar o Evangelho do Cristo a todas as criaturas, como Ele já pediu há mais de 2000 anos. É cada vez mais urgente. Muitos e muitos espíritos, Joana de Ângeles, Bezerra de Menezes, muitos têm nos alertado para os grandes avanços que o planeta vem fazendo em termos de ciência, de tecnologia, mas que estão criando um afastamento do bem. A internet, as redes sociais, o e-mail, pode e muitas vezes serve para a divulgação do bem, mas muitas vezes serve também para divulgar o mal, para exercer má influência, educação negativa. O trabalhador no bem tem que procurar também os meios para levar a mensagem do bem, para levar o Evangelho em todos os momentos e em todos os locais. Evangelizar é vacinar. Aquela mente bem esclarecida e bem iluminada pelo Evangelho, mesmo que ela veja alguma coisa de ruim, dificilmente ela vai se deixar perverter por aquilo. Mas a mente que não está vacinada, ela assimila aquilo que é ruim com muita facilidade. E nós estamos vendo isso acontecer com muita frequência. Nós estamos no Brasil diante de um momento bastante grave. Pelo que tudo indica, logo será permitido o aborto no nosso país. E isso é muito grave. E isso acontece porque as pessoas não têm consciência do que é a vida, não têm consciência de que a vida começa antes do berço, não têm consciência da eternidade do espírito, não têm consciência de que você não tem o direito de matar aquele ser que está ali. E provavelmente isso vai acontecer. Nós já temos antecedentes com a questão da liberação do aborto do anencéfalo, depois a liberação pela legislação do aborto até a 12ª semana, e pelo movimento que está acontecendo, nós veremos o aborto também sendo descriminalizado no nosso país. Muitos já vêm trabalhando, tentando evitar que isso aconteça, mas parece que não terá jeito. Então, mais do que nunca, nós precisamos fazer com que as pessoas, as crianças, os adolescentes que aí estão, adquiram a consciência evangélica, para que aí, nesse caso, mesmo que a lei humana permita, que a lei moral, que a lei da sua consciência, faça com que ele não vá por esse caminho. Esse é um exemplo. Nós temos tantos outros de exemplos de coisas que vêm acontecendo aí no nosso país que nós poderíamos passar o dia falando, mas nós não temos esse tempo.
Mas é um exemplo que serve para mostrar o quanto é preciso despertar consciências e a responsabilidade de todos nós que aqui estamos, encarnados e desencarnados, no sentido de levar esse evangelho para desenvolver essa moral cristã, vacinando estes espíritos que aí estão e nos vacinando também contra as influências do mundo. Para concluir, meus amigos, quero deixar para vocês um trecho de uma outra mensagem do Espírito Estevão, no ano do lançamento da campanha da FEB pela evangelização, 1977, onde ele diz que a evangelização é um sublime investimento. E vejam que ele começa de uma maneira bem semelhante àquela mensagem inicial de Bezerra de Menezes. O mundo conturbado suplica paz. A sociedade em desalinho pede equilíbrio moral. O lar clama por defensivas de harmonia. O homem necessita das diretrizes da educação. Comunidades religiosas definham a falta de fé. Oficinas do progresso transformam-se em agentes de destruição. A terra parece assemelhar-se a uma Babel de dimensões agigantadas. Generalizam-se quadros de sombra e dor, tormento e fel, sofrimento e angústia. Busca-se a paz, mas fomenta-se a guerra. Exalta-se o amor e estimula-se o ódio. Louva-se o trabalho, serve-se a preguiça. Fala-se em ordem, mas abraça-se a desordem. Busca-se a luz, multiplicam-se as trevas. Enaltece-se a fé, mas caminha-se em descrença. Investe-se em progresso moral, ou em progresso material. Ouvida-se o plantio moral. Prosseguimos entre paradoxos de aflitivas consequências. Nunca o mundo necessitou tanto de Jesus e o homem do Evangelho. O momento atual aguarda ação decisiva no bem. Não basta analisar, é inadiável construir. O futuro está na forja do presente. Evitemos a contabilização das angústias que desesperam o presente. Esforcemo-nos por disseminar a moral cristã que irá clarear o porvir. Jesus, o operário de Deus, está a postos, construindo seu reino de esperanças na terra. Aprestemo-nos como colaboradores do Cristo nessa obra de redenção do mundo. O Mestre convoca seus discípulos à divulgação do Evangelho. Os tempos são chegados. Surge o momento de investirmos no amor, para que o amor se multiplique em benefício da manhã. A sementeira de agora é a promessa para o depois. Acreditemos no homem, mas semeemos, pois jamais iremos colher se não for plantado. A humanidade melhorada refletirá na melhoria do mundo. Evangelizemos com Jesus, para alcançarmos os valores indeformáveis da educação cristã integral, sob os auspícios do Mestre Jesus por excelência. A profilaxia do amor atende, agindo ao alvorecer. Escancare as janelas do seu mundo interior para que o sol do Evangelho amplie as potencialidades do ideal da confiança de Deus. Repare nas gerações de agora. São desafios a sua participação na melhoria do amanhã. A criança e o jovem reclamam direção no bem. Evangelize, coopere com Jesus. Obrigada, que Jesus nos abençoe.